Douglas Rodrigues é um ser humano apaixonado por arte, que tem uma afetividade incrível pela arte, não somente pelo fazer teatral, mas pela contemplação da arte, porque fui muito próximo desde a minha infância com a arte, porque se existe o poema, que existe uma pedra no meio do caminho existe uma pedra, no meio do meu caminho tinha um teatro. Então, todas as manhãs, quando eu ia para a aula, eu dava de frente a um teatro, eu era vizinho de um teatro, e esse caminho, essa pedra teatral, que eu não joguei fora. E, na verdade, eu trouxe para mim, e a partir daí eu sou extremamente apaixonado pela arte, não só pelo teatro em si, mas eu sou muito apaixonado pela arte num todo, porque eu acredito, inclusive, que como artista eu acabei enveredando por outros segmentos e trouxe ela para fazer com que o teatro que eu faço tenha uma forma de se expressar dialogando com outros segmentos. Mas Douglas Rodrigues é um grande apaixonado por arte e eu não consigo, inclusive, falar sobre teatro, falar sobre arte sem falar sobre esse grande amor que eu tenho e essa afetividade incrível que eu tenho, que muitas pessoas, muitos artistas dizem que a arte salva. Eu não gosto de usar essa palavra que a arte salva, porque para mim a arte é tudo que eu sou, é tudo que eu faço. Eu não sei que momento é Douglas Rodrigues e que momento é a arte, onde é que se funde as duas coisas. A verdade é que eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pela cultura e principalmente sobre a cultura que produz no nosso estado. Quando eu era criança, eu estudava naquele trio de escolas que acontecem, que é o Benjamin Constant, Frei Silvio Vaguês, e o IEA. Era aquele trio de escolas que são uma colada à outra, então eu tinha, como eu falei, esse caminho que eu ia todos os dias para a aula, caminhando pela manhã, até as minhas escolas. Então, eu comecei exatamente nisso, sendo um aluno de escola, mas aluno de teatro. Eu tenho uma aproximação muito grande também com a dança, porque foi eu inseri na cultura através da dança. Então tenho um carinho muito grande pela Conceição Souza, Eliezer Rabelo, Flávio, que há pouco tempo teve um desfecho tão trágico e que me tocou muito, porque é uma pessoa que está muito ligada à minha formação. E talvez a minha disciplina venha dessas pessoas que fazem parte do meu alicerce cultural. E aí eu comecei a fazer cultura, na verdade, chegar na produção cultural através da dança. E eu comecei dessa forma. Quando é que o teatro chegou? Eu não posso negar a figura de Selma Bustamante, porque dentro do Palácio Rio Negro, numa outra atividade de dança que eu estava participando, eu presenciei uma aula de teatro da Selma Bustamante e em seguida fiquei para uma aula da Socorro Lambeck, que é a Bequinha, nossa querida Bequinha. E a partir daí, quando eu senti a vibração, o tom da voz, apaixonado pela dança, mas o que me motivou a ir ao teatro foi a sonoridade, foi o som, a possibilidade de fala. É como se o corpo sentisse a necessidade da fala, do discurso. Então o teatro foi essa aula que eu acabei presenciando, da Socorro Lambeck, da Bequinha e da Selma Bustamante de teatro, foi com que me fez chamar a atenção
E, acima de tudo, eu posso dizer enfaticamente que foi a forma de se expressar no teatro que me fez escolher o teatro como atividade. Foi o tom da voz, a possibilidade de fala. Eu gosto muito do discurso que é produzido no teatro. Eu acredito que pela minha formação, que eu afirmo que eu tenho um mestre. Meu mestre é o Francisco Antônio Carlos, que é o Chico Pop, conhecido Chico Pop da cidade. Não vive mais em Manaus. Eu tenho o meu trabalho se desenvolve muito a partir de uma partitura, um conhecimento. Ele reverbera no tempo que eu fui aluno dele, e trabalhei com ele. Então, eu tenho uma atividade contínua. Profissionalmente, eu dato de 1999 até hoje, ou seja, eu teria em atividade profissional 21 anos. Antes disso, eu tenho uma outra atividade, como eu falei, aos 7 anos eu já estava em atividades artísticas, mas 99 é a data que eu considero profissional. A partir daí foram inúmeros trabalhos. Eu comecei produzindo, inclusive, uma obra do Jorge Bandeira, que é chamado Donas do Apocalipse, que teve uma repercussão no primeiro Festival de Teatro da Amazônia, onde o Kio Abreu deu uma notória nota dizendo que existia ali uma possibilidade incrível de um encenador para o futuro, que o Amazonas ganhava ali naquela produção uma possibilidade enorme de um encenador. Mas foi no teatro infantil que eu comecei o meu trabalho. Agora quando eu digo teatro infantil, existe um campo muito grande de reflexão e estudo sobre o teatro infantil, porque é um pêndulo muito delicado falar sobre o teatro infantil se a gente tocar nos temas extremamente importantes para falar sobre o setor, sobre o segmento, sobre o gênero. Mas eu acredito que esse meu trabalho como encenador, que está aí mais de 20, 21 anos, extremamente contínuo, produzi mais de 25 espetáculos, não somente na minha companhia, mas eu produzi espetáculos em outras companhias, como, por exemplo, na companhia Apareceu a Margarida. Há pouco tempo eu produzi Ambrosia, do Sérgio Cardoso. Produzi para outras companhias também, como um texto do próprio Sérgio Cardoso, que foi para a companhia do Eliandro Pinto. Então, assim, eu acabei enveredando também com outras possibilidades de trabalhos com outras companhias no trabalho de encenador. Mas foi claro que a gente acaba escolhendo uma forma de se expressar, de se definir como artista, e eu considero que o artefato foi minha grande sacada, vamos dizer assim, de ter definido nesta empresa, ou nesse grupo, nesse coletivo de artistas, a minha forma de produzir cultura, a minha forma de produzir teatro, e lá eu encontro uma característica muito peculiar do meu trabalho. Eu considero um trabalho extremamente antagônico ao que se produz no mercado, ao que se produz na cidade de Manaus. Existe uma partitura muito própria que vem sendo o meu trabalho do período que eu fui aluno de dança, que está ligado a essa produção, que vamos dizer assim, mais técnica, e tem sim uma imagética incrível, que eu digo que foi extraída desse mestre que eu tenho, o Francisco Carlos. E aí a gente já consegue colocar inúmeros trabalhos, tanto no teatro para a infância, como no teatro adulto. No teatro para a infância, posso dizer que as dramaturgias de Silvia Ortoff e Ilo Krugli são muito interessantes, é um marco na minha produção cultural. E no teatro adulto, minhas obras dedicadas ao Federico Garcia Lorca, que é Boda de Sangue, Casa de Bernarda Alba, e as temáticas amazônidas, que eu não considero indigenistas, eu considero amazônidas, porque elas refletem, acima de tudo, o modo de ser e pensar do homem do norte. Tem uma frase do Francisco Carlos, ainda dentro do palco, que eu lembro muito, assim, é como se fosse aquela voz oculta que está sempre presente. Eu não me retirava da sala de ensaio, eu ficava presencialmente nos ensaios todo o período. E a gente ensaiava exaustivamente muitas horas. Era coisa de 7, 8 horas de ensaios diariamente. E eu nunca me retirava da sala de espetáculos, de ensaio, no caso.
e ele chegou comigo e falou assim: você vai ser um encenador. Aquela frase, não como obrigatoriedade de ser um encenador, mas me remete inclusive a uma memória afetiva de infância, de que quando eu vi a primeira vez a maravilhosa história do Sapo Tarobequê, que é do nosso grande dramaturgo Márcio Souza, que quando a luz se abriu sobre o Caiamé, eu achei aquela imagem incrível. Mas ali eu me lembro muito bem, eu tinha exatamente 7 anos de idade, que o que me despertou como interesse foi: de onde vem essa luz? Então, naquela minha confusão ainda de criança, eu não sabia se aquela luz era uma luz criada, produzida, artificial, ou se era realmente uma luz da natureza, uma luz real, uma luz divina, vamos dizer assim falando. Então, eu acho que ali já demarcou muito qual era a minha função na produção cultural. Eu tenho um grande interesse pela caixa cênica. A caixa cênica me chama muita atenção. Entrar num espaço que é neutro, não tem nada, né? Já disse o nome, uma caixa preta, ou seja, uma caixa que não tem nada. E você, a partir dali, criar um cosmo com que o público viaje numa certa história que você produz, isso de certa forma me dá um entusiasmo, alimenta os meus desejos, isso me atiça como criador. Então eu acredito muito nessa possibilidade, que eu não considero nem mais nem menos. Historicamente, teve um período que a arte foi considerada do diretor, depois se passou a dizer que o teatro é do ator, mas uma coisa não vive longe da outra. É necessário ter o encenador, é necessário ter o ator. E eu me realizo, inclusive, quando eu vejo um grande ator realizando uma grande cena. De certa forma, eu me sinto presencialmente prestigiado quando eu consigo potencializar um ator num ato cênico. Isso é uma satisfação incrível que eu tenho. Eu considero-me ali um ator, mas eu sou diretor. O Chico Pop, para mim, ele tem uma perspectiva imagética incrível. Há 2 dias atrás, eu publiquei na mídia social que estava falando sobre o Francisco Carlos, que eu considerava-o inonimável. Francisco Carlos, para mim, é uma pessoa que tem uma referência nos maiores clássicos da literatura, maiores clássicos do teatro, os maiores clássicos. Ele é realmente um ser inonimável. Ele é incrível. E o Francisco Carlos, eu passei 1 ano e meio extremamente ligado a essa figura, a esse artista, e o trabalho dele, através de palavras do próprio Francisco, ele diz que criou uma dramaturgia, ou era necessário fazer uma dramaturgia que revelasse, que ajudasse as suas perspectivas teatrais. Ele, não encontrando uma dramaturgia que contribuísse à sua produção de diretor, ele criou a dramaturgia dele. Então ele tem uma dramaturgia que eu considero muito original. Talvez motiva esse destaque que ele está nacionalmente e vivendo hoje arte no estado de São Paulo. Claro, por esse tempo todo que eu passei minha formação com Francisco Carlos, isso reverbera de alguma coisa nos meus trabalhos. Então a gente estudou muito nesse período que a gente ficou cruzando teatro, cruzando estética, sobre as referências do cinema oriental, sobre o teatro essencial, sobre sempre a motivação da atuação. Existem os métodos de Stanislavski que ainda eu considero extremamente confuso na mente das pessoas, porque Stanislavski ele produz 3 grandes livros que falam sobre o trabalho do ator. 2 deles ele defende uma forma, uma metodologia de trabalho, e no terceiro ele refuta os 2 primeiros. E aí ele abre um campo de reflexão teatral para Meyerhold, que fala sobre o teatro físico. Nada mais é do que o teatro de Stanislavski também, falando sobre o terceiro livro. Eu poderia dizer, o meu teatro é Stanislavski, o meu teatro é Meyerhold, o meu teatro é o quê? Eu diria que o meu teatro
ele é um teatro extremamente original, baseado exclusivamente nos clássicos, não esquecendo, acima de tudo, que a gente está dialogando com a nossa modernidade, com a nossa contemporaneidade. Mas, acima de tudo, eu gosto de falar sobre o homem nortista, eu gosto de falar sobre nossas histórias, eu gosto de pensar o nosso modo de ser e existir. Eu não acredito em outra forma de reverberar o que a gente produz no estado do Amazonas, se não for desta forma. A gente tem aí grandes literatos que falam sobre, como por exemplo, o Márcio de Souza, que ele reverberou sua obra falando sobre o quê? Falando sobre o homem do norte, falando sobre o homem nortista. A gente tem aí a obra Dois Irmãos, que são histórias que aconteceram na nossa cidade e que estão hoje no mundo, do Milton Atum. Por que essas obras conseguem uma grande reverberação? Porque ela identifica o modo de ser e pensar do norte. Claro que eu já produzi obras como, por exemplo, Federico Garcia Lorca, que admiro sua produção cultural, admiro a sua escrita e sua imagética, que é incrível. Mas é nesse momento que eu me revelo e me considero mais próprio, me revelo pertencimento ao produzir. Aí eu volto àquela reflexão. Onde foi essa referência? No Francisco Carlos. Porque o Francisco, ele dialoga com todas as culturas, dialoga com cinema novo, dialoga com ópera, com rock, com música popular, mas ele, acima de tudo, está falando sobre a nossa identidade. Ele está falando sobre as histórias da região norte. A gente tem que lembrar que Francisco Carlos, ele nasceu em Itacoatiara, veio morar em Manaus, é formado em filosofia e consegue dialogar todas essas histórias da nossa região de uma forma superior, de uma forma mais clássica, consegue dialogar isso de maneira mais longa, mais abrangente. E isso, no meu trabalho de encenador, eu considero extremamente essencial. É fazer um teatro com que não seja extremamente o entretenimento. Não que não seja proibido, que toda a arte, toda a cultura, tudo que se produz de cultura é entretenimento. Mas eu não acredito nessa única forma de se produzir cultura. Então eu posso dizer que o meu teatro também é um teatro que informa, que contribui, que reflete a sociedade, é um teatro que contesta, é um teatro, acima de tudo, que é voltado para o belo. Ontem, o Paulinho Queiroz deu um pensamento dele sobre o meu trabalho. Ele falou: Douglas, o teu trabalho é extremamente imagético. Imagético não quer dizer enfeitado. Imagético é uma forma de comunicação que você utiliza elementos visuais para chegar ao resultado de comunicação. São elementos utilizados, signos. E ele fala que, segundo ele, eu seria um dos encenadores que melhor se apropria dessa utilização imagética. E eu também concordo. Não que seja o mais ou menos do que outros, porque na cultura existem inúmeras possibilidades de criação. Mas na minha produção existe uma forma e uma metodologia de trabalho que são adotadas, que foi extraída de processos oriundas dessas figuras. Então eu posso dizer que são extensões dessas pessoas. Francisco Antônio Carlos de Almeida, Bequinha, que é a Socorro Lambeck. Gosto muito do trabalho da nossa querida Selma Bustamante, que ela contribui muito para o teatro infantil da cidade de Manaus, trazendo novas possibilidades de trabalho e de estética do teatro. Eu posso dizer que também eu sou uma cria, um filho de Wagner Mello, que foi uma pessoa que eu tive também um grande carinho, que tive muito próximo por muitos anos. Em 2009 ou 2010, eu produzi Bodas de Sangue. Bodas de Sangue, para mim, eu considero um marco na minha produção. Não porque outras não teriam sido significantes, porque para mim toda obra, eu considero todas as minhas obras maravilhosas. Eu sou extremamente excêntrico e eu considero todas belíssimas. Para mim são irretocáveis.
mas Boda de Sangue para mim é um marco. É um marco porque eu estava vindo de uma produção sequenciada para o teatro infantil, e ali eu falei, parei, eu quero produzir um teatro adulto, um teatro que eu possa me revelar como encenador das dramaturgias adultas, do gênero adulto. Então eu escolhi logo um clássico, que tive um trabalho muito grande, porque um clássico é um clássico, não se produz de forma fácil. Sair dos estereótipos, inclusive, que as obras clássicas compõem, são difíceis. Então, produzi Boda de Sangue em 8 meses, com ensaios exaustivos, consegui reunir nessa obra grandes atores, como Sérgio Lima, Vanessa Pimentel, Ednelza Saado, que é considerado um dos nossos patrimônios na produção, né, do Teatro do Estado. Tinha Fagner Coelho, Eliandro Pinto, um grande ator. Então, a reunião dessas pessoas todas, desses artistas todos, deram um resultado de qualidade. Então, assim, foi uma obra que eu produzi, inclusive, inicialmente, sem nenhum apoio de edital, nenhum apoio de muitas coisas, de nada, na verdade. Foi um trabalho feito com muito cuidado, ele foi feito de forma muito artesanal. Não posso esquecer também que na produção dessa obra também teve um apoio muito grande do Jorge Bandeira do Amaral. Então, quando a gente estreou Boda de Sangue, palavras de um crítico, falou assim, antes de abrir a cortina de Boda de Sangue, eu já sabia que se tratava de uma obra profissional. Então nós tínhamos 18 músicos, mais de 15 atores no palco, ao todo eram mais de 40 pessoas produzindo um clássico no Teatro Amazonas, que estreou no Teatro Amazonas, e quando acabou o espetáculo, a gente não conseguia falar, porque o público extasiado aplaudia. E no dia posterior a essa obra, eu percebo que a arte ainda tem um poder muito grande de transformação humana, porque as pessoas me ligavam ainda sentindo no corpo o poder da arte, porque elas falavam exaustivamente que essa obra tinha mudado as percepções delas sobre teatro, sobre o que se produzia de teatro na cidade. Então eu considero Boda de Sangue um grande marco. Depois de Boda de Sangue, claro que a trilogia O Outro Entre Nós, que é composta pelas obras A Estrada, Flecha Borboleta e Casa d'Água, eu considero a minha produção extremamente profissional, porque foi ali que a gente conseguiu uma reverberação nacional e internacional. O que eu tenho medo quando a gente utiliza a questão indígena é que a gente não produza ou reproduza o que o mercado já produz sobre a questão indigenista. O meu grande receio para falar sobre a questão indígena é que a gente não caia no campo folclórico. E eu não sou contra o folclore, porque, como diz Federico Garcia Lorca, que ele utilizou do folclorismo do seu país para revelar sua dramaturgia e se tornou o segundo poeta mais respeitado da Espanha. Não é a questão contra o folclore. Eu tenho medo de vulgarizar o que o mercado já vulgariza sobre a questão indígena. Por isso que eu costumo dizer que meu teatro, ou minha escrita indigenista, vamos dizer assim falando, não é sobre o índio, mas sobre o homem nortista, sobre o homem amazônida, e inserido numa perspectiva histórica, que se data entre as décadas de 50 e 80. É um período muito, muito claro das transformações sociais na região amazônica. Eu gosto muito do quadro do Hahnemann Bacelar, que é o mais clássico da obra dele, que ele fala o Cafuné. O Cafuné é uma obra que é uma indígena que tem no seu colo uma criança indígena, e ela faz um cafuné na criança, como se estivesse tirando uns piolhos, uns carrapatos do cabelo da criança. E essa obra revelou o Hahnemann Bacelar como um expoente da artes plásticas no Amazonas.
Ele não reproduzia papagaios, ele não reproduzia araras, Vitória Régias. Isso, a reprodução, no período de Platão, ele já falava sobre isso. Então, o meu maior medo é de reproduzir o que o folclore já faz. Quando eu escolhi falar sobre o homem nortista, é para falar sobre essas transformações. Esse pensamento indígena que não é a reprodução do que já é, mas é contribuir abrindo campos que o público possa, acima de tudo, pensar de fato sobre essas transformações. A gente fala muito de uma cidade que 80% da sua identidade é indígena, mas a gente fala sempre numa cidade que precisa evoluir, precisa se modernizar, e ela está se modernizando, mas a gente parece que a cada momento a gente se distancia da nossa identidade, talvez por ter sido uma cidade tão colonizada. A trilogia O Outro Entre Nós tem a primeira obra, A Estrada, e todas as falas dos personagens indígenas, eles foram extraídos de relatos reais de um livro sobre um massacre ocorrido na década de 70, que foi o massacre da aldeia Uaimiri-Atruari, na BR-174. Então, ali, em nenhum momento eu coloquei as minhas palavras como ao descrever personagens. Eu utilizei todas as falas e pensamentos indigenistas. Isso, de certa forma, já contribui muito. E aí a gente começa a falar sobre pessoas que já dissertaram sobre a temática, como a temática indígena. Ou seja, a cada momento eu quero fugir do folclorismo. O meu indígena ele não vem com um esplendor, com penas. O meu indígena não vem com essas coisas todas, ele não vem com bota de strass, ele não vem com esses elementos que são do folclore. O meu indígena eu buscar ao máximo tentar, não quer dizer ser, porque toda tentativa de falar sobre a questão indígena, ela é pífia perante ao massacre ocorrido e as destruições dos aldeamentos, não só no Brasil, mas em toda a América, desde 1500. Existem duas possibilidades no campo acadêmico de falar sobre dramaturgia. A primeira é sobre onde surgiu os clássicos, a literatura. Existem as pessoas que estudam, que são os grandes literatos, que escrevem e não pensam na cena, ou seja, eles pensam servindo a literatura. Meyerhold, que é vamos dizer assim, o desenvolvimento, a evolução de Stanislavski, ou o seguidor do seu pensamento, e ele começou a pensar de outra forma. Ele não primeiro pensou o texto como literatura, ele pensou na cena. A partir de você pensa a cena vem da onde? Do pensamento de um encenador. Como é que você escreve a cena? Você transcreve ela como dramaturgia, pegando a partitura da cena e remontando a partir da necessidade da cena a dramaturgia. A Estrada era muito comum a gente produzir a ideia da cena, provocar as relações das personagens, eu voltar para casa e só devolvia depois de 2, 3 dias a cena composta dramaturgicamente falando. Essa metodologia de trabalho não é uma metodologia criada por mim. Ela já vem sendo desenvolvida há um tempo pelos grandes pensadores do teatro, que é se distanciar ao máximo da literatura para teatro e sim pensar como ponto de partida a cena. Primeiro se pensa a cena e depois se constrói a dramaturgia. São metodologias que são já adotadas por companhias que produzem o teatro contemporâneo, e posso lhe dizer que as 3 obras, que são A Estrada, Flecha Borboleta e Casa d'Água, elas não foram produzidas antecipando a provocação cênica.
Primeiro aconteceu a provocação cênica, os elementos dos personagens, as ações dramáticas, e a posteriori aconteceu a construção escrita. É uma metodologia que eu utilizo nas minhas obras. Eu tenho a publicação dessas 3 obras ainda esse ano de forma mais profissional, por uma editora com uma maior visibilidade na cidade, e eu tenho a 3ª obra que ainda não foi ainda terminada. Por que ainda não foi terminada? É uma enorme dificuldade de escrever uma obra sem pensar na cena. Então, é uma dificuldade, eu não nego a dificuldade de necessitar da cena. E aí eu digo, não existe o dramaturgo, existe o encenador que pensa a cena e a partir da cena nasce o dramaturgo. Então eu posso dizer que não existe o dramaturgo separado do encenador. Na verdade, existe o encenador. Quem é o encenador? É aquele que pensa na cena. E pensando na cena é necessário ter a escrita para que ela tenha uma melhor comunicação ou que ela defina de fato a construção cênica do encenador. Eu tenho o maior orgulho disso, de eu ter nascido numa geração que todos nós, mesmo com DRT, nos autotitulávamos amadores. O que seria o amador? Amador é aquele que ama a arte. Eu nasci num período, artisticamente falando, que a gente nem falava sobre editais, a gente não tinha apoio nenhum. Eu não faço apologia ao não edital. Eu estou fazendo apologia àqueles que construíram o que hoje nós temos como cultura. A minha geração lutou muito, fez muitos movimentos sociais para que nós tivéssemos hoje a UEA. Ainda não temos na UFAM, mas também foi uma luta seguida, contínua, de UFAM e UEA, um curso de arte que abrangesse o teatro, o cinema, a dança. Então foi a nossa geração que provocou isso dentro do Estado. Quando eu falo Estado, é instituição mesmo, instituição pública. E foi a nossa geração que fez isso. A nossa geração também está dentro da UEA. Mas eu posso dizer que eu comecei a fazer teatro profissional num período que não existia edital. Então, isso é uma novidade? Não, nós tivemos que aprender. A nossa geração aprendeu a executar muita coisa, a fazer muita coisa, mas no palco. Isso fez com que nós tivéssemos resultados mais preciosos, mais originais, mais peculiar do que seria uma cultura verdadeira, porque tinha paixão envolvida. Não, o que nos impulsionava não era o próximo edital. O que nos impulsionava era o amor pela arte. E eu digo que eu amo o que eu faço. Com edital ou sem edital, eu estarei produzindo, estarei fazendo, estarei no movimento, estarei lutando pelas causas dos movimentos sociais que envolvem a nossa produção cultural. A nossa geração presenciou a construção da UEA. A nossa geração presenciou a formação da primeira turma da UEA. E isso não é um receio ou medo, pelo contrário. O que é interessante na cultura é que a tradição ainda é o mais importante. Se nós formos falar na história da humanidade, quanto tempo existe teatro? Desde quando a primeira pessoa ali, movida pelo vinho, disse que era Dioniso, Téspis, primeiro ator. Como ele chegou a isso? Não existia faculdade, não existia formação acadêmica. O academicismo é praticamente no Brasil de 3 décadas para cá. Então nós podemos dizer que o teatro, a arte profissional, existe de 3 décadas para cá. E como nós poderíamos falar do Guarnieri, como nós poderíamos falar dos grandes homens, de Nelson Rodrigues, como nós poderíamos falar que no Brasil nós temos um dos maiores dramaturgos do mundo, Nelson Rodrigues. E ele não saiu de uma universidade, de uma academia. Ele saiu de um palco, onde a gente está ali num pêndulo entre não sei se eu estarei amanhã, só sei que hoje eu estou
força, carne, alma. E eu acho que isso é a cultura, isso é o que a gente produz de grande, de verdadeiro. E eu não tenho receio da nova geração, pelo contrário, a nova geração com a nossa geração, com a geração de ontem, de Nonato Tavares, de Socorro Lambeck, de Ednelza Saado. A gente precisa dialogar para construir o nosso teatro, nossa cultura de amanhã. Como nós poderíamos falar sobre a academia, tendo ainda viva uma pessoa que cantou na Rádio Baré, aqui na nossa cidade? Isso data há mais de 50 anos atrás, no período que não existia academia. E essas pessoas estão vivas. E eu as intitulo como totens. Totens não do teatro, totens da cultura, porque elas estão na música, estão na dança, estão em vários outros segmentos. Como nós poderíamos falar sobre academia, tendo em Manaus uma pessoa gigante como o Marcos, que está em São Paulo, que já coreografou, por exemplo, o Corpo, que é uma das companhias mais potentes do Brasil. Isso não está no campo academicista. Tem uma coisa que leva essas pessoas a produzirem. E essas pessoas produzem acima de tudo, porque arte, acima de tudo, não é somente talento, não é somente edital. Arte, acima de tudo, é um escolhimento. Esse escolhimento, diria, como se fosse o mesmo elemento que está lá, implícito no Alcorão, na Bíblia. Não foi ela, não foi nós que escolhemos, foi ela que nos escolheu. E por ser escolhido, nós o servimos sempre, com edital e sem edital. E nossa geração, a minha geração, eu nasci num período onde nós tínhamos que ter uma afinidade com o mercado, com amigos. A gente vivia assim, de um teatro colaborativo, de uma produção colaborativa. Isso não é mais nem menos do que outra. Hoje nós estamos aqui para dialogar com essa nova geração e que essas gerações se unam e que contribua para formar um novo momento da cultura do estado do Amazonas. Eu tenho pessoas muito queridas que eu admiro, que eu tenho uma grande admiração. E são pessoas, inclusive, que trabalharam comigo, como o Tassiano, do Atelier 23, já esteve presente na minha produção, já atuou nos meus trabalhos. Eu acho ele uma grande referência e a gente tem que reconhecer quando tudo é verdadeiro. E no Atelier 23 as coisas são verdadeiras. Eu admiro muito o idealizador desse local, que é o João Fernandes, que está sempre antenado com o que se produz na cidade, mas também em outros estados e no mundo. É uma pessoa extremamente antenada, extremamente moderna, que está numa velocidade de produção incrível e que dessa nova geração, é uma das figuras muito fortes. Eu admiro muito o Diego Monzarro, que também já trabalhou na minha companhia, já atuou para os meus trabalhos e que está aí hoje provocando, fazendo, contribuindo de forma política até, para que nós tenhamos um futuro melhor ou mais palpável dentro das leis que possam contribuir à formação das políticas públicas. Então, é uma pessoa que eu considero da nova geração incrível também. Para mim, da nova geração, eu considero essas três figuras muito fortes na produção cultural do estado do Amazonas e que eu tenho uma grande admiração. Eu tenho muito receio ao falar sobre essa temática e, ao mesmo tempo, um grande carinho para falar sobre a infância. Primeiro, porque é na infância que a gente pode estimular, né, que eles estão numa fase de formação, estimulá-los a gostar de cultura e serem futuros apreciadores da arte. Então a gente tem que se dedicar para essas pessoas em caráter de duplicidade, em esforço duplo. Mas a gente tem que ter muito cuidado também, porque a gente acaba dialogando com
com outros segmentos, como a pedagogia. A infância é muito verdadeira. A infância, como diz o Marcos Aurê, que ele fala assim: a criança de ontem talvez não seja a criança de hoje, mas ambas, em momentos distintos, continuam a brincar. E de que elas brincam? A gente pode dizer sobre o teatro para a infância no Brasil, sobre algumas figuras emblemáticas, como Maria Clara Machado, Silvia Ortoff, Ilo Krugli, que inclusive faleceu ano passado, que foi uma perda inestimável para a produção do teatro brasileiro. Mas o que diferencia Maria Clara Machado, por exemplo, e um Ilo Krugli? O que diferencia Silvia Ortoff de Maria Clara Machado? O que de fato a gente está contribuindo para uma criança que futuramente será um adulto, para sua formação cognitiva? O que a gente está, de certa forma, fazendo um desservício a essa formação? Não é o certo ou o errado, mas me atrai muito as temáticas que partem para um outro caminho, para uma outra metodologia. Se a gente for falar, por exemplo, de Maria Clara Machado, a gente vai falar sobre de onde ela extraiu suas obras, dos irmãos Grimm, que ali estava sendo funcionado muito pelas novas concepções e produções cinematográficas da Disney, que ali a Cinderela ganhava uma nova roupagem e conseguia ter uma repercussão mundial pela linguagem cinematográfica adotada. Mas a metodologia estabelecida naquelas obras que foram produzidas por Maria Clara Machado, todas eram envolvidas sobre duas temáticas, que eram o bem e o mal, ou seja, o maniqueísmo total. Era uma luta sempre do bem e do mal, onde nas obras adocicada pela Disney, sempre o bem prevalecia e o mal se derrotava. E aí a gente abre campo para uma produção que não me agrada muito e ao mesmo tempo eu respeito. Quando o Ilo Krugli, que veio da Argentina, se estabeleceu em São Paulo e ali estabelece um novo pensamento, uma nova estética, provocando e contradizendo tudo que se produzia no Brasil do teatro para a infância e juventude, e aí esse campo me agrada, porque o Ilo começou a entrar em temáticas extremamente excitantes, vamos dizer assim, para um encenador, como as formas animadas, por exemplo. Em vez de criar personagens que estão sempre envoltos às temáticas do bem e do mal, a Cinderela, o personagem mau, a bruxa, não. Ele entrou em outras temáticas. Dos temas mais interessantes na obra do Ilo Krugli é a perda. Como é que uma criança sabe lidar com a perda? Ah, mas é uma temática difícil. Como você vai falar para uma criança, por exemplo, que um ente dele, muito próximo, de repente morreu? Essa temática é um espaço muito grande e a gente precisa do campo pedagógico, de outras metodologias para a gente acabar refletindo sobre isso. O Ilo, ele contribui nesse formato e a gente vai pegar o Ilo, porque nasceram no mesmo tempo de provocações estéticas, Silvia Ortoff. Quando ela se revela como dramaturga, ela não se revela como uma única obra. Ela se revela com quase 40 obras escritas e finalizadas. E os personagens extremamente contraditórios ao que se pensou Maria Clara Machado. São personagens inanimados, como porte, luz, guarda-chuvas, chuviscos que falam, ventanias que têm voz, mar que falam. Então, assim, é um mundo de possibilidades. Inclusive, o Brasil, pelo grupo XPTO, ele é uma grande referência do teatro para a infância. Mas por que ele é uma grande referência mundial?
porque ele acabou adentrando a temáticas que se distanciaram desse maniqueísmo estabelecido na obra de Maria Clara Machado. Então, é um campo muito grande de imagética, de percepção, de metodologias, de trabalhos e de temas que a gente pode trabalhar para a infância e que você contribui de forma mais potente para se trabalhar a ideia de formação ao cidadão. A gente não exclui alguns temas que são exclusos dos trabalhos de Maria Clara Machado. Pelo contrário, ele insere vários outros temas, vai colocando isso num turbilhão de pensamentos e ele revela isso como dramaturgia. São dramaturgias incríveis de Silvio Ortoff, de Ilo Krugli, que me agrada muito e já ensinei as obras deles e que no teatro infantil eu ensinei do Ilo Krugli O Labirinto do Januário, que foi estreada pelo próprio dramaturgo em 78, ganhou três prêmios Shell naquele período. E ali os críticos de teatro para a infância dataram como a renovação do teatro dedicado à infância e à juventude no Brasil. Já produzi e presenciei muitas obras de Silvia Ortoff, que ela trabalha essas outras temáticas que, de certa forma, é um presente para um encenador. Quando a gente lê essas obras, a gente considera difíceis de serem encenadas. Mas quando você olha com mais cuidado, com mais apreço, você percebe que ali existe uma possibilidade imagética incrível. Já imaginaram, por exemplo, uma cena onde os pingos vão caindo e esses pingos dialogam, como na obra Eu Chovo, Tu Choves e Ele Choves, produzido dignamente pela Socorro Andrade, inclusive, na cidade de Manaus. São temáticas que me agradam. Eu sou apaixonado pela infância, produzi por muito tempo espetáculos para a infância e para a juventude. Eu diria que meus espetáculos para a infância são nesse campo metodológico, onde as temáticas se diferenciam desse maniqueísmo e contrapõem esse maniqueísmo. Eu me sinto extremamente à vontade em produzir para a infância. Minha última obra, O Menino por Detrás das Nuvens, ele inclusive fala exatamente sobre esses temas que eu acabei de elencar. Na cena número 3, o menino ele cai aos prantos com a perda do padrinho, que num acidente de trânsito ele acabou indo, né? No acidente de trânsito ele acaba indo. E aí é uma cena que há 30 anos atrás era extremamente proibida para a infância no Brasil. E hoje, com a ascensão desses outros dramaturgos, dessa revolução das temáticas, a gente pode inserir nessas obras para a infância. E são coisas que eu estou apaixonado em fazer, em realizar. Inclusive, estou com saudade de produzir para a infância. E em breve eu quero produzir para a infância algo desses dramaturgos que nunca estarão mortos. Pelo contrário, são dramaturgos que revigoram a cena para a infância e para a juventude no Brasil. A Federação de Teatro do Amazonas foi a primeira instituição produzida pelos movimentos artísticos do estado do Amazonas. Ela, naquele momento criada, ela não representava apenas o teatro, ela representava todos os segmentos, que era teatro, dança, música e todas as outras produções que quisessem serem representadas por ela. A gente tem uma entidade extremamente representativa, a gente tem uma entidade que já conseguiu muitas conquistas políticas, a gente tem uma entidade que, de certa forma, contribuiu para que hoje nós tenhamos essa nova geração de artistas. Ela nos representa como entidade, nos representa como pensamento político. Hoje, na Federação de Teatro, eu já fui presidente, já fui vice-presidente da federação e já fui secretário. Somando tudo isso, dá quase 7, 8 anos. Eu dediquei um tempo à Federação de Teatro, mesmo produzindo
teatro, fazendo inúmeras outras atividades, mas eu sempre dediquei um tempo à federação. Não por estar compondo a diretoria numa função ali oficial, mas porque é necessário. A gente precisa ter uma entidade, a gente precisa dialogar sempre, pensar, refletir, políticas públicas. Porque sem políticas públicas, a gente vai voltar a 20 anos atrás, quando a gente produzia na raça, né? Sem edital, sem apoio, sem uma visão de quem nos representa como entidade. No caso, seria o Estado, a Prefeitura. A Federação de Teatro é inevitável para a nova geração, para as novas gerações. A Federação de Teatro, ela precisa sempre ser revisitada, sempre ser fortalecida. Ela não é uma entidade partidária, pelo contrário, ela é o coletivo. Ela faz por mim, faz por você, faz por outros artistas. E a gente tem que sempre acreditar que ela, mesmo nas nossas diferenças, mesmo nas nossas linguagens distintas, ela é que nos une. E eu estarei sempre pela Federação de Teatro, estando oficialmente na sua diretoria ou não. Hoje é uma decisão minha, eu não quero mais estar na diretoria da Federação de Teatro, mas como membro, como diz o Estatuto, eu sou federação e eu estarei sempre por ela. Pelo coletivo, não por mim, mas pela coletividade da nossa produção teatral. Eu queria falar que a gente acabou de sair de um momento histórico que a gente nunca pensou que iria acontecer. Talvez a gente já tínhamos visto isso como roteiro cinematográfico, muito da produção americana, do cinema de aventura, né, mas a gente nunca pensou que ia enfrentar isso de fato. Na nossa cidade, eu vi a necessidade de a gente se fortalecer não só como artista, mas como ser humano. E nessa dificuldade a gente acabou se encontrando. E eu não quero, de fato, que esse momento histórico seja o que nos una. Pelo contrário, eu quero que seja um motivo de fortalecimento para o que a gente está produzindo, para o que a gente pretende realizar. Eu parabenizo todas as pessoas que estão produzindo nesse momento através da Lei Aldir Blanc, que não é uma lei do Estado. Foi uma lei provocada pela sociedade civil, delineada sim pelo Estado. E que todos os artistas, nas suas mais variadas formas e linguagens, consigam produzir, nunca sucumbir, porque é necessário sempre a gente estar junto, fortalecido, para que a gente possa produzir cultura. A produção cultural não deve ser estimulada por uma tragédia como essa que a gente vivenciou, mas esse fortalecimento que foi necessário para a gente não sucumbir, que a gente possa produzir cada vez mais, e como uma pessoa que ama a cultura, eu quero que essa cidade, não só o mês de dezembro, mas que percorra muitos anos, muitas datas, muitas estreias em todos os artistas, em todas as suas produções. Estou louco para ver novamente as pessoas, ver um teatro lotado, ver os festivais de volta, ver o público que cerca as minhas obras. Na verdade, eu estou com saudade de público, estou com saudade das pessoas, estou com saudade de quem produz de fato nessa cidade. Eu estou com saudade de ver teatro, de ver dança, de ver aquela coisa maravilhosa que a gente produz com tanta verdade, cultura.